Olá, queridos alunos. Estamos começando o nosso curso extensivo de redação aqui no Descomplica e o objetivo do módulo de hoje é trabalhar os conceitos de texto, as classificações, os níveis de linguagem e pressupostos da escrita e da leitura. Eu sei que começando a falar assim fica tudo muito solto, muito abstrato. Agora a gente vai para o quadro, vamos trabalhar todos esses conceitos, todas essas colocações para dar início ao trabalho de um ano inteiro. Tudo bem? Sucesso, mandem brasa e vamos começar. Num curso de redação, é claro que a gente vai trabalhar predominantemente com a ideia de texto. Você vai ler textos, você vai escrever textos, você vai interagir com textos. Então, acho que a melhor primeira pergunta que eu poderia fazer é a seguinte: sem olhar no quadro, não olha. O que é um texto para você? Quando é que você olha para um troço e fala, isso aqui é um texto? Eu imagino, se fosse uma aula presencial e eu estivesse interagindo com os alunos, vários alunos iam falar, são um monte de linhas, de parágrafos, dependendo se for uma poesia, vão ser versos e estrofes. Alguns alunos normalmente respondem com mímica, texto é um negócio assim. E tudo isso que vocês estão falando intuitivamente está certo. Mas eu fiz questão de colocar aqui no quadro uma definição analítica de texto. E essa definição analítica é muito importante para a gente entender algumas coisas que vão acontecer ao longo desse ano, no seu processo de aprendizado, no seu processo de estudo. Como é que você vai interagir com os diversos tipos de texto que caem no vestibular. Seja na prova de língua portuguesa, que você vai ler textos e vai responder questões de interpretação, gramática, literatura relacionadas a eles, seja na prova de redação, em que você vai ter que produzir textos dos mais variados tipos, dependendo de para onde você fizer o vestibular, se vai ser o Enem, se vai ser alguma universidade no seu estado. Então vamos lá? Qual é a definição analítica de texto? Eu botei aqui. Texto, vou até sair da frente, tá? Texto é uma unidade linguística e semântica compreendida por um leitor em dada situação. Vou repetir. Texto é uma unidade linguística e semântica compreendida por um leitor em dada situação. Eu sei que olhando assim, fica um conceito analítico demais, extenso demais, incômodo demais. Ele é muito técnico, fala umas palavras bonitas e no fundo você acaba não entendendo quase nada. Vamos tentar traduzir isso? Vamos tentar entender como é que isso se aplica na prática? Olha só, eu vou pegar gizes de diferentes cores para trabalhar as palavras-chave desse conceito. A primeira palavra-chave é a palavra-chave unidade. Quando eu digo que o texto é uma unidade, eu estou dizendo que o texto é um todo que pode ou não ser dividido em partes. Como assim? O texto é um todo que pode ser dividido em início, meio e fim. O texto é um todo que pode ser dividido em primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. O texto é um todo que pode ser dividido em primeiro movimento de significação e segundo movimento de significação. Parênteses, esse negócio de movimento de significação é um conceito mais para a literatura. Provavelmente o professor ou professora de vocês na literatura vai falar sobre isso. Enfim, o texto é um todo que pode ou não ser dividido em partes. A segunda palavra-chave é a palavra-chave linguística. Olha só, normalmente eu pergunto para os meus alunos, presencialmente, pessoal, de que substantivo vem o termo linguística? E automaticamente as pessoas respondem, linguística vem da palavra língua. Quase. Na verdade é um pouquinho mais amplo que língua, tá? A palavra linguística, ela está associada, ela vem do substantivo linguagem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muita gente até vai perguntar, mas linguagem e língua não são a mesma coisa? Não. Eu estou me comunicando com vocês através do idioma da língua portuguesa. E a língua portuguesa é apenas uma das formas de linguagem que eu posso utilizar. Qual é a outra forma de linguagem? Eu poderia utilizar linguagens dos sinais, eu poderia utilizar mímica, tudo isso são formas de linguagem. Então, só para deixar claro, a linguagem é um conjunto, a língua é uma das formas de linguagem, é um dos subconjuntos desse conjunto aqui. Para ser texto, não precisa ser trabalhada determinada língua, e sim determinada linguagem. Já já a gente aprofunda isso. Terceira palavra-chave, essa aqui é fundamental e a gente vai falar muito sobre ela ao longo desse ano, seja na resolução de provas, seja nas aulas de gramática, seja aqui nas aulas de redação. É a palavra semântica. Pessoal, galera, semântica tem a ver com o quê?
Provavelmente você já ouviu falar em morfologia, sintaxe, semântica, conceitos que a gente trabalha nas aulas de linguagem, de gramática. Semântica tem a ver com sentido. Ou, dito de outro modo, vou colocar aqui entre parênteses embaixo, uma palavra que até facilita bastante esse processo. Semântica tem a ver com conteúdo. Então, para ser texto, tem que produzir sentido, tem que ter um conteúdo.